Bom dia, e aí, oitavo ano, tudo tranquilo? Aqui é o professor Alcides de Ciências do Integral e nós estamos aí para mais uma videoaula. E hoje vamos falar um pouquinho sobre métodos contraceptivos e gestação na adolescência. Bem, a gestação na adolescência, ela acaba ocorrendo em virtude de alguns descuidos. No entanto, existem alguns problemas relacionados a esta gravidez, né? Meio precoce, digamos assim. O professor Alcides colocou esses problemas, essas limitações, digamos assim, em dois tópicos. Uh, um relacionado ao organismo, que eu chamo de anatômico e fisiológico, e um relacionado ao social, que eu chamo de social e comportamental, digamos assim. Bem, o primeiro ponto, anatômico e fisiológico, nós temos que entender que na adolescência, mesmo que os indivíduos produzam os gametas, ou o masculino, o espermatozoide, ou o feminino, o óvulo ou o ovócito secundário, os dois organismos ainda não estão prontos. Eu já falei isso para vocês em sala. Produzem gametas, mas estão ainda amadurecendo do ponto de vista reprodutivo. A anatomia se refere à estrutura corpórea, né? Então, por exemplo, a menina não tem estrutura corpórea, a reserva de cálcio, anatomia abdominal, massa muscular suficiente para ainda estabelecer uma gestação saudável, digamos assim, né? A gestação ela é estabelecida, mas não é saudável, precocemente falando. Do ponto de vista fisiológico, ou seja, do funcionamento do organismo, também o organismo ainda adolescente não estabeleceu alguns mecanismos de funcionamento que são importantes ou não deixou de fazer alguns mecanismos fisiológicos. Por exemplo, do ponto de vista do hormônio do crescimento, né, o hormônio gonadotrófico, ele ainda é liberado, né, na adolescência. O que durante uma gestação, se o corpo da adolescente ainda está produzindo esse hormônio gonadotrófico, talvez não seja muito bom para o bebê, né? Acelera demais ali o seu desenvolvimento. Então, do ponto de vista do organismo, são esses dois pontos os principais. Socialmente falando, o casal adolescente ainda não tem uma estrutura adequada para receber uma nova vida, né? Ainda são dependentes dos pais, né? Então seria como se os pais, os avós, estivessem gestando, na verdade, porque o casal adolescente ainda é dependente dos seus pais. O que na verdade não deve ser. O casal deve ser autossuficiente para manter a nova vida. É claro, com o apoio dos seus pais, mas não extremamente dependente de tal, né? E do ponto de vista comportamental também, nós temos aí uma anormalidade, né? Digamos assim. Eu sei que o tema é um pouco pesado, mas não é comum ver uma adolescente com um bebê, né? Então o casal ele acaba se sentindo um pouco estranho no seu meio, digamos assim, né? O que é ruim para os dois. Então esses são os pontos, é, digamos assim, que impedem uma gestação precoce, né? O ideal mesmo é amadurecer, se tornar adulto, se estabelecer e daí sim abrir caminho para uma nova vida, o que é super importante na vida de qualquer indivíduo que estabelece esse caminho, né? De, de um casal, de uma vida adulta, ter um filho ou uma filha é algo importante para o seu amadurecimento, para o seu crescimento, para
a compreensão de mundo, né? E como essas gestações precoces, elas não são bem-vindas e muitas vezes na vida adulta o casal ele está ali controlando, né, a concepção de alguma forma, nós temos alguns métodos contraceptivos que são utilizados aí frequentemente. Basicamente, eles são subdivididos em dois grupos, né? Uma barreira física, que inclui os preservativos masculino e feminino, o diafragma e, claro, os métodos cirúrgicos, né? A arqueadura e a vasectomia. E as barreiras químicas que fazem uso de substâncias para impedir o encontro do espermatozoide com o óvulo, né? A concepção. O dispositivo intrauterino, as pílulas, adesivos, anel, implante, enfim, anticoncepcionais e os espermicidas. Então vejam lá, hein? Usa substância química para impedir o encontro. Faz uma barreira para impedir o encontro. Bom, o primeiro são os preservativos, né? Tanto masculino quanto o feminino são, na verdade, uma película, né? Siliconada, que no caso masculino é colocado sobre o pênis e impede a passagem do espermatozoide. No caso feminino é colocado no interior da vagina, acomodando o pênis no seu interior, que também impede a passagem do espermatozoide. O diafragma, pessoal, ele é muito, muito semelhante ao preservativo feminino, né? Por isso nem coloquei aqui, né? Também é um método físico de impedimento. O DIU, por sua vez, ele é um pequeno dispositivo que é colocado lá no útero. Então esse dispositivo ele fará a morte dos espermatozoides. Os espermatozoides chegarão até o útero, mas eles não passarão de lá, porque o DIU libera pequenas substâncias que fazem com que o espermatozoide não sobreviva. Da mesma forma, os espermicidas, né? Os espermicidas eles acabam também sendo introduzidos na região vaginal quando o nosso esperma chega com os espermatozoides, eles então são eliminados, ok? Então, pós-relação sexual, né? A pílula anticoncepcional, gente, ela é um método contraceptivo que a mulher deve fazer, fazer uso, né, diariamente. Ela é comprada, né? Ela vem vários comprimidinhos aí numa cartelinha que vem com os dias da semana, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, e para facilitar ali o controle, né? Basicamente, essas pílulazinhas, elas são formas sintéticas de estrógeno e progesterona. Então, lembrem, né, a mulher tem um pico de estrógeno aqui, antes da ovulação, e um pico de progesterona logo após a ovulação, ao longo do seu ciclo, né? Se faz uso da pílula anticoncepcional, esse pico de progesterona e estrógeno ele vai ser constante ao longo de todos os dias pós-menstruação, ou seja, do sexto ao 28º. No 28º, a mulher para e alguns dias ela deixa de tomar a pílula, retomando novamente lá pelo quarto e quinto dia, onde essa nova ingestão faz com que a progesterona e estrógeno se elevem mais uma vez. Chegou no 27º, parou, vai menstruar normalmente, volta a tomar mais uma vez. Então tem os seus benefícios, né? A mulher acaba então não ovulando, o que, claro, impede a concepção, mas deve ser feito aí, como os demais, com acompanhamento do ginecologista, uma vez que cada mulher deve fazer uso de um tipo de anticoncepcional adequado para a sua fisiologia, né?
Então o ginecologista vai avaliar o corpo, o funcionamento do corpo da mulher e ele vai indicar a pílula anticoncepcional adequada. E a tabelinha, né? Nós já vimos nas nossas últimas aulas presenciais como é que funciona o ciclo, né? Uma quinta menstruação, nós temos o 14º ovulação, 3 dias antes, 3 dias depois, período fértil. E depois nós temos então mais um período não fértil. Na tabelinha, o que o pessoal acaba fazendo, galera? Eles acabam evitando então o período fértil, que é o dia da ovulação, o 14º dia, após o primeiro dia da menstruação, 3 dias antes, 13º, 12º, 11º, 3 dias depois, o 15º, 16º e 17º. Então, esses 7 dias são evitados para o ato reprodutivo. E os demais que não são menstruação são períodos, então, usados para a prática sexual sem o risco da concepção, ok? Nós temos agora os métodos cirúrgicos. A vasectomia. No caso dos homens que já têm filhos, muitas vezes o casal acaba fazendo a opção, então, pela vasectomia. É um pequeno procedimento, uma incisão muito pequena, em que o médico acaba, então, fazendo aqui o corte do canal deferente, né? Esse canal deferente estando cortado, então, ele vai impedir com que os espermatozoides subam. E nós temos a formação, então, do sêmen sem o espermatozoide, permitindo, então, o ato reprodutivo normalmente, ou a prática sexual, perdão, não o ato reprodutivo, sem o espermatozoide, então, não tendo o risco de engravidar. Lembrando que a vasectomia, muitas vezes, ela pode se auto-reverter, né? Eu já vi casos assim. O homem, então, acaba religando aqui naturalmente e causando um susto aí, né, no casal. A laqueadura, no caso da mulher, né, ela é o corte, então, das tubas uterinas ou o impedimento através de algum tipo de barreira que faz com que as tubas elas se desconectem, digamos assim. Então, o espermatozoide, por exemplo, ele pode subir, mas ele chega aqui e não consegue passar. E o óvulo, o ovócito secundário, que é liberado pelo ovário, também não consegue descer. Então, não temos encontro de espermatozoide e óvulo, em virtude aqui da interrupção das tubas uterinas, né? Então, mais um método contraceptivo cirúrgico, né? Laqueadura e vasectomia, então, como métodos contraceptivos cirúrgicos. Galera, então, basicamente, essa é a nossa videoaula de hoje. Deixo aí para vocês os exercícios 1 e 2 da página 100 e a questão invertida da página 101. Quero que todos vocês postem, por favor, uma foto dos exercícios resolvidos lá no nosso canal de conversa. Nós estamos contabilizando aí as tarefas feitas e isso valerá nota, ok? Então, um grande abraço do professor Alcides. Nós nos vemos aí no nosso momento de tirar dúvidas. Estaremos à disposição de vocês e na nossa próxima aula. Tchau!